tarde para todos. Assim, é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Tá? E como a Mirtz falou, assim, a gente já tem assim, um bocado de tempo assim, de trabalho juntos. E para mim assim, é um grande prazer poder estar compartilhando um pouco da minha experiência. Então, eu quero começar fazendo assim, algumas colocações e também fazendo assim, algumas combinações. Tá? Cada pessoa tem um estilo de fazer apresentação. Eu tenho um detalhe, assim, tenho uma dificuldade muito grande com apresentação, com apresentar slide, etc, etc. Eu me enrolo bastante e isso mais me atrapalha. Então, eu vou mais falar com vocês. Tá? E aquela história, assim, a fala contínua, às vezes, pode ser um pouco entediante. Tá? Mas eu vou procurar ser o mais leve possível, assim, e o mais didático possível com vocês. Então, o que acontece, assim? Nós trabalharmos com sexualidade, tá? Eu preciso, assim, em primeiro lugar, esclarecer para vocês que é um conceito extremamente complexo, tá? Já pela própria natureza, pelo próprio sistema no qual nós estamos inseridos. Então, o que acontece? Assim, falar sobre sexualidade é extremamente amplo, tá? E tem inúmeros vieses. Então, o que eu vou procurar fazer? Assim, dentro do tema proposto, que é o eros diferenciado e o eros indiferenciado, para vocês entenderem o conceito e também conseguir ter uma clareza maior qual é a origem, como se usa isso dentro da própria biodança, entendendo isso, como é que isso funciona como ser humano, eu vou procurar seguir uma linha e traduzir para vocês assim o meu ponto de vista. Uma coisa que é importante vocês terem claro, que tudo que eu estou falando, eu não estou querendo ser reducionista e dizer que é somente esses aspectos. Para mim é muito claro, e tem que estar claro para vocês, que existem inúmeros aspectos influenciando simultaneamente, principalmente na sexualidade, nunca é uma única coisa. E um outro detalhe que também é importante que vocês precisam ter em mente quando nós falamos sobre sexualidade, que os conceitos eles vão mudando ao longo do tempo. Inclusive, quando a gente começa a se aprofundar em sexualidade, muitas vezes nós vamos encontrar pontos de vista sobre a mesma coisa completamente contraditórios um para o outro. Tá? Então, são dificuldades que a gente vai ter que assim, poder transitar nesse mundo. Tá? E assim, quanto à questão das perguntas, quando se fala em sexualidade, isso sempre mobiliza muito alguns aspectos, tá? E vai suscitar também muitas dúvidas. A princípio, eu gostaria de ver com vocês, assim, se puderem esperar para fazer a pergunta, mas no final, tudo bem, tá? Mas se porventura for algo que vocês não entenderem e que vocês entendam assim que realmente assim, se não perguntar, não dá para continuar, se não perder o raciocínio, podem levantar a mãozinha e perguntar que não tem problema nenhum, tá? Eu respondo assim com o maior prazer. E deixar claro para vocês uma coisa, às vezes quando alguém me pergunta algo, eu procuro entender o que a pessoa está me perguntando e responder dentro daquilo que ela me perguntou. Tá? Mas, às vezes, o que acontece? O teu raciocínio lógico está por um outro viés, e às vezes tu responde, mas não responde exatamente aquilo que a pessoa perguntou. Tá? Então, vamos fazer essas combinações, e se tiverem dúvidas, perguntem. E uma coisa super importante, tá? Para vocês assim, ficarem super tranquilos, não existe pergunta sem nexo. Tá? É como eu sempre digo, o óbvio só é óbvio para quem está preparado para o óbvio. Então, coisas que para mim são óbvias, provavelmente para os outros podem não ser, porque não estão inseridos dentro do assunto. Então, assim, não tenho vergonha de perguntar o que quer que seja, porque não tem pergunta descabida, principalmente nesse tema. Tá? Então, são essas primeiras assim, combinações assim, que eu quero pontuar para vocês. Então, vamos começar, então, falando um pouquinho a respeito da questão da sexualidade. Tá? E o tema, assim,
proposto é o sobre eros, o indiferenciado e o diferenciado. Então, eu vou começar lendo para vocês a definição de cada um deles, tá? Mas eu quero fazer um parêntese aqui, assim, bem interessante. Quando nós começamos a entrar dentro da biodança, o que acontece? Aí a gente escuta o que é a definição de biodança. A gente escuta ou lê a definição de biodança, entendi tudo. Aí a gente está na rua, chega alguém e pergunta, o que é biodança? Aí, e dá aquela travada, assim, aí tu vai tentar lembrar, mas espera um pouquinho, é um sistema, tá? Mas é música para gerar um movimento emocionado, é um processo de reaprendizagem das funções originais, começa a embolar. Aí o que o sujeito responde? Não, é um processo assim, super legal, bacana, a gente faz umas experiências lá que são muito boas, são muito organizadores. O outro, aquele que é mais prático, ele disse, olha, eu só sei que é uma coisa boa, vai lá e faz. Entende? Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, entender o conceito é uma coisa. Tá? Agora, compreender ele com profundidade, aí se torna outra história. Tá? Então, vocês, obviamente, vão entender a leitura do conceito. E depois nós vamos esmiuçar este conceito. Tá? Então, vamos começar assim pelo eros indiferenciado. Tá? Eros indiferenciado é o mais arcaico, ou seja, é o processo mais antigo, tá? De todos os impulsos da autoperpetuação da vida. Cada vez que se produz uma afinidade biológica entre duas pessoas, se inicia um processo de reforço da conexão, cuja função é intensificar o processo vital em cada um dos organismos. O contato corporal sem ressonância, indubitavelmente, não tem efeito sobre a reciclagem vital. Quando falamos em ero indiferenciado, nos referimos, portanto, a uma espécie de tropismo essencial entre organismos, cujo significado é reciclar processos vitais por complementação e retroalimentação. O eros indiferenciado envolve o organismo na sua totalidade, alcançando principalmente os mecanismos reguladores e homeostase. Isso explica a força coercitiva que surge subitamente em um grupo compacto, força que vai aumentando a intensidade se o exercício se prolonga. O eros indiferenciado atua positivamente sobre o inconsciente vital. Sem dúvida, o leito natural que conduziria qualquer grupo compacto qual não se propusesse a um limite seria a fusão orgástica. A orgia, portanto, é um impulso, anseio de perder a identidade, dissolver-se em uma totalidade amorfa e anônima, cujo processo é o abandono prazeroso e de liberação absoluta. Então, está aqui, beleza, a definição de eros indiferenciado. Agora, vamos ver o eros diferenciado. Tá? O nome já sugere assim, uma compreensão, parece ser bem mais fácil. Tá? Eros diferenciado. É possível que dentro de um oceano de eros indiferenciado, dois indivíduos concentrem uma maior atração recíproca, retroalimentando-se entre eles com mais intensidade que o grupo com a totalidade. A partir dessa concentração da intensidade vital recíproca, é possível um par se diferencie com força da totalidade desse grupo, inclusive desenvolva processos integrativos em todos os níveis, vivencial, simbólico, afetivo e cognitivo. O erotismo diferenciado é, portanto, uma seleção e uma elaboração altamente especificadas dentro do oceano do erotismo inespecificado. O erotismo diferenciado conduz ao amor. Tá? Beleza. Então, como eu disse para vocês, sim, o conceito é simples, fácil de ser entendido. Mas então vamos agora tentar entender todo esse processo do eros diferenciado e do eros indiferenciado.
Então, a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês é começar a estruturar as bases de formação da identidade do indivíduo, e vamos começar por uma definição primordial, que é a definição de ser humano. O que é o ser humano? O ser humano é um ser biopsicossocial. O que isso quer dizer? Que o ser humano ele tem aspectos biológicos, tá? Nós temos aspectos psicológicos e também nós temos aspectos sociais que formam a nossa identidade e diz quem nós somos. Então, nós temos esses três elementos que estão permanentemente ditando a nossa e construindo a nossa identidade. Então, o que acontece? Aqui eu quero centrar em dois pontos fundamentais. O ponto biológico, tá? A questão social, tá? E como é que a estrutura psicológica traduz esses dois elementos importantíssimos. Então, uma coisa importante nós entendermos também, que é muito claro dentro da definição de biodança, que sexualidade é sexualidade e afeto é afeto. São duas coisas distintas. Porém, uma questão que é muito importante nós entendermos, que a sexualidade e o afeto, mesmo sendo estruturas diferentes, mas elas têm um processo de construção em que uma vai apoiando a outra. Tá? A construção de uma implica diretamente na construção da outra, e simultaneamente. Então, é um processo de uma troca permanente entre essas duas forças. Dentro do aspecto biológico, uma questão assim, que quando Freud postulou que o ser humano é um ser sexual por natureza, isso gerou uma polêmica muito grande na época, principalmente pelo fato de ser uma época muito conservadora, tá? Uma repressão muito grande com a questão dos conceitos da sexualidade. Mas a nossa natureza é uma natureza sexual, tá? Porque é a forma como a vida conseguiu para poder perpetuar a própria existência. Então, a nossa natureza é uma natureza sexual. Porém, é importante a gente procurar entender que quando uma criança nasce, tá, ela é um ser sexual. Tá? A única diferença é que ela não tem os seus órgãos genitais ainda maduros. Eles estão dentro de um processo de desenvolvimento. Então, o que acontece? A sexualidade da criança se manifesta de uma outra forma. Não tem a influência genital, porque os genitais, quando eles estão maduros, eles vão produzir alguns hormônios que vão modificar a nossa percepção, inclusive modificar a nossa própria biologia e a forma também de nós interpretarmos o mundo. Então, a criança, ela literalmente, ela vive dentro do mundo afetivo. Tá? Toda a sexualidade dela ainda não tem um processo mais erotizado. Tá? Então, ela vai viver isso muito dentro dos aspectos afetivos que vai poder ir construindo esse processo até chegarmos na questão do amadurecimento dos seus órgãos genitais, que aí começa a influenciar e modificar a percepção que o indivíduo tem. Eu quero, então, começar a fazer uma outra coisa agora. Nós vamos precisar, então, definir o que é o Eros. Tá? Uma coisa assim, importante sobre o Eros, tá? É que o Eros tem três visões assim, bem peculiares, assim, que são as mais fortes que influenciam dentro do entendimento do que é o Eros. Tá? Um deles é a partir da mitologia, tá? Que é o mais antigo. Tá? Nós temos também uma percepção de Eros dentro da linha psicanalítica, tá? Que é uma outra forma de interpretar o termo. E eu quero centrar, então, todo o nosso processo em cima do mito, tá? Que é o que abrange os outros dois elementos,
com maior precisão. Tá? Então, Eros, tá, era um deus, e diz o mito que a Terra ela era árida, sem vida, e Eros, com a sua flecha, jogou uma flecha na Terra. E, a partir disso, ela floresceu. Tá? Então, o mundo, como ele era árido, começou a se tornar florido, verdejante, etc. Tá? E aqui nasceu a vida, ou seja, ele deu vida para a terra. E do barro, ele soprou nas narinas, tá, do homem e da mulher. Tá? Então, dentro do mito, tá, Eros deu vida para o homem e para a mulher simultaneamente, tá? Que é um pouco diferente da visão cristã. Tá? Então, o que acontece? Então, o Eros ele foi definido sempre com essa função como doador de vida. Tá? Então, ele traduz, o Eros, ele tem a representação simbólica do espírito vital, do espírito doador de vida. Então, uma coisa assim, super importante na questão de Eros, tá? O Eros ele está intimamente ligado à vida, à existência, a esse impulso natural da existência, da manifestação de vida. Então, Eros ele é tudo aquilo que converge exatamente para essa manifestação. Tá? Então, o que acontece, assim, gente? O Eros, ele, dentro da questão dos nossos impulsos, o Eros, ele abrange exatamente este processo da totalidade desse vínculo muito profundo com algo que é essencial, que faz parte da nossa natureza. Então, gente, dentro do desenvolvimento humano, tá, acontece uma coisa assim bem importante, que é quando nós vamos começar agora a juntar a questão da sexualidade e do afeto. Para nós conseguirmos entrar no Eros indiferenciado, tá, o Eros indiferenciado, como eu li na tradução para vocês do conceito, ele abrange uma totalidade. Tá? Mas como é que essa totalidade ela é criada? Como é que o indivíduo ele consegue penetrar exatamente nesta dimensão oceânica dessa criação, desse prazer, dessa relação com o primordial? Isso acontece lá na infância. Hoje de manhã, a Mirtes, fazendo algumas colocações, tá? Ela falou bastante a respeito da questão do patriarcado, da influência que a repressão tem. Tá? E isso, sim, é super importante, sim, nós entendermos porque isso começa a nos influenciar desde que nós nascemos. Tá? Por isso que, dentro da definição, quando eu falei para vocês que o ser humano é um ser biopsicossocial, esses elementos ele tem um peso muito grande de como que nós percebemos. Então, a criança, quando ela nasce, tá? O ser humano ele tem uma função assim muito interessante, que é a função da fantasia, tá? Natural, que nós carregamos, ou seja, a nossa vida inteira. Tá? Quando a gente fala em fantasia, todo mundo pensa no mundo fantasioso, um lado assim, um pouco mais patológico. Tá? E eu quero sair um pouco dessa questão, sim, dessa percepção mais patológica, e vamos entender a função original da fantasia. Uma criança, se vocês perceberem, ela é imaginativa, ela cria mundo, descria mundo, ela constrói coisas, destrói coisas, conversa com bichos, ou seja, aquele processo imaginativo, aquele processo infantil. Tá? Então, o que acontece? Isto é algo que tem duas funções, assim, muito importantes na nossa construção. Primeiro delas, tá? É essa capacidade de nós termos
um certo controle sobre o ambiente, tá? Porque nós conseguimos adaptar esse ambiente a partir da nossa vontade e de como nós podemos lidar com ele, tá? E o que acontece? E ele é um ambiente que é altamente protegido. Porque esse mundo que nós criamos ali, tá? Então, nós temos essa função da fantasia, ele tem exatamente essa capacidade de podermos nos adaptar àquilo que acontece externamente, como que nós elaboramos isso internamente. Então, nós começamos a criar dentro desse espaço exatamente esta relação entre o mundo externo e o mundo interno. O que acontece? Muitas vezes, nós vamos ter algumas situações em que os pais, inclusive dentro desse processo da própria criança criativa, começam a interferir por questões assim de censura, por proibições, por entender que é inadequado, porque o pensamento normalmente do adulto tem uma dificuldade de lidar com esse poder imaginativo. Tá? Então, começa a fazer o quê? Um processo meio que de desqualificação e, muitas vezes, até uma invasão desse próprio espaço, que é muito peculiar. Aí, o que acontece? A criança começa a ficar com uma dificuldade também de poder entrar em espaços protegidos. Então, o que acontece? A criança começa a se tornar altamente defensiva, porque ela não tem espaço elaborativo, se sente de qualquer forma, de alguma maneira, com a sensação permanente de estar sendo violada, tá? Ou invadida de alguma maneira. Uma outra coisa importante que também, assim, que é um adendo assim, que eu quero fazer para vocês, que é uma função psicológica que nós temos, que ela tem uma importância muito grande, tá? E nós falamos um pouquinho sobre a questão de culpa. A Mirce abordou algumas questões assim super importantes, tá, sobre a culpa. Mas qual é a função psicológica que acontece? Que é a famosa culpa e reparação. Ou seja, cada vez que nós nos sentimos culpados por qualquer coisa que seja, existe uma tendência natural de fazer o quê? Uma reparação. Para quê? Para aliviar essa sensação de culpa. Tá? Via de regra, a culpa ela está muito associada a um desejo básico que nós temos, tá? Que faz parte da nossa natureza, que é uma natureza social, ou seja, nós dependemos do outro. Nós somos seres que dependemos literalmente um dos outros, né? Nós não somos seres solipsistas, somos seres sociais. Então, nós permanentemente, instintivamente, nós precisamos também da aprovação do outro. Então, por isso que a censura acaba tendo um peso muito grande sobre a nossa forma de pensar e a nossa forma de reagir. Então, cada vez que, de alguma forma, e a nossa sensação é fazer o quê? Tentar reparar essa sensação de culpa para poder aliviar, para podermos sermos o quê? Aceitos. Então, por isso que toda proibição, ela acaba tendo uma força muito grande instintiva nossa, tá? Porque nós vamos reagir a ela porque, quer queira, quer não, uma proibição é uma rejeição do nosso próprio comportamento. E aí tu imagina o seguinte, imagina todo esse peso, tá, em cima da questão da sexualidade. Tá? Então, é óbvio que a censura ela vai afetar a maneira como nós nos relacionamos com a sexualidade. E o problema, o que é? Que a sexualidade, vocês, faz parte da nossa natureza. Nós somos seres sexuais de natureza. Ou seja, não existe maneira nenhuma de frear esse impulso, porque ele é manifesto. Ele está permanentemente ali. Então, é aquela questão, não existe forma nenhuma de evitar esse impulso.
Agora, tu imagina o seguinte, se esse impulso ele é manifesto, ele é natural, faz parte de quem nós somos, se é proibido senti-lo, como é que tu vai fazer isso? Vai complicar drasticamente. Então, por isso que a grande maioria das pessoas tem muito receio, muita dificuldade com a questão da sexualidade. Tá? Então, o que acontece, assim, gente? Vamos entrar um pouquinho dentro, assim, do Eros indiferenciado. Tá? O Eros indiferenciado, como falei para vocês dentro do mito, o Eros é essa totalidade, é esta capacidade de conexão com o prazer, a sensação. Tá? Então, no Eros indiferenciado, nós temos uma conexão muito profunda com o sentir, com a expressão genuína dessa expressão, desse prazer, deste impulso. Tá? A grande questão, o que é? Quando nós temos alguma proibição, tá? Isso vai inibir este receio de entrar nessa conexão com essa totalidade. O que acontece? Vamos pegar agora aquilo que eu estava falando a respeito para vocês sobre a questão da fantasia. Nós temos uma outra questão dentro dessa construção, que é uma coisa chamada de introversão, tá? E extroversão. O que é a introversão? É quando o indivíduo, quando do que ele. E a extroversão, o que é? É quando eu é maior do que o objeto. Tá? Vamos entender um pouquinho isso que eu estou colocando para vocês. Tá? O eu, quando ele se vê menor do que o objeto, tá? Ele se vê intimidado pelo objeto. O que acontece com a questão da censura e da proibição? Via de regra, o indivíduo ele vê aquela proibição, ou seja, esse objeto, essa proibição, muito maior do que ele próprio. Então, o que acontece? Ele vai se sentir intimidado com isso. Tá? Porque essa proibição é mais forte do que ele. Agora, quando o eu ele é fortalecido, quando a questão da identidade, tá claro, o sujeito tem uma boa autoestima e ele tem esse eu bem estabelecido, o que ele faz? Ele se vê maior do que o objeto, ou seja, por mais, mesmo que exista uma censura, eu tenho como lidar com essa censura, eu tenho como fazer uma escolha, eu tenho como fazer frente, eu posso dizer sim ou posso dizer não, porque o ego tem esse recurso interno. Entende? Quando a criança ela se sente invadida de alguma maneira lá atrás ou censurada, o que vai acontecer quando ela entra no mundo de Eros? Já que existe uma proibibilidade, ela não vai conseguir mergulhar nesse mundo de prazer. E se mergulhar, vai se sentir culpada. Tá? Então, isso vai dificultar muito esse próprio processo de conseguir entrar nessa dimensão maior, que é esse prazer oceânico. Então, o que acontece? Dentro quando se está trabalhando com sexualidade, e principalmente com a questão de como dar a aula de sexualidade, a gente precisa ter alguns cuidados assim que são super importantes. Nós sempre vamos precisar, em primeiro lugar, dentro de uma estrutura, trabalhar a questão do afeto. Tá? Porque aquela questão, o afeto é o que dá continência
tá? E nós nos sentimos aceitos. E ele ajuda, dentro desse aspecto afetivo, quando o indivíduo ele se sente aceito, ele se sente seguro. Então, isso, de alguma forma, ele começa a trazer um processo sim, muito importante, que é a segurança interna, se sentir aceito, se sentir amado. Quando o indivíduo ele tem esta sensação de se sentir amado, ele consegue, inclusive, arriscar a fazer coisas, por quê? Porque ele tem a continência, ele tem a segurança. Então, uma coisa assim que é super importante, porque a gente fala muito dentro da biodança, essa questão, o continente afetivo, o espaço seguro, tá? Isso não é de graça que ele é colocado. Por quê? Porque ele precisa, literalmente, ter este acolhimento. Então, a primeira grande base para poder se trabalhar com a sexualidade, para poder entrar no mundo de Eros, tá? É dar essa primeira grande estrutura afetiva. Então, quando tu consegue trazer essa estrutura afetiva, tá? Depois tu vai ter que fazer um segundo movimento, tá? Que é trabalhar a identidade, o eu, tá? Que é o sujeito ele conseguir trazer toda essa força, mobilizar o processo de autoestima para poder se manter seguro, decisivo, tá? Ter confiança que aquilo que a Mirce de manhã colocou em outras palavras, que é a questão assim, do desejo, bom, como é que eu sustento o desejo? Não adianta eu só ter o desejo, mas não ter como cumpri-lo, ou me sentir intimidado por ele, ou me sentir proibido, seja lá o que for. Então, o indivíduo ele precisa ter, literalmente, este processo para poder também conseguir mergulhar. Porque o que acontece? Porque tem uma coisa assim que às vezes a gente não se dá conta, quando nós entramos em algumas dimensões, e por isso que algumas pessoas às vezes têm medo, inclusive, da própria transcendência também. Eu já vi muita pessoa assim, achar aquela coisa assim meio estranha, transcendência, vou perder, porque entra em contato com totalidade, não entende muito isso. Sempre quando a gente fala em totalidade, e quando nós estamos falando do eros indiferenciado, nós estamos falando nessa dimensão, numa totalidade muito abrangente, que é a questão do prazer, tá? A totalidade, ela intimida. O sujeito se sente intimidado, o sujeito se sente pequeno não saber como lidar com isso. Então, por isso que a estrutura de identidade, a autoconfiança, esse processo, ele também possibilita que o indivíduo ele consiga se abandonar nessa totalidade e navegar sobre ela, sem medo de perder a própria identidade. Porque uma das grandes questões das dificuldades que acaba aparecendo é exatamente essa, ou seja, eu me abandonar, eu fico com receio de perder a minha própria identidade. E o mundo de Eros, dentro desse processo, que ele está te convidando é se abandonar para ampliar, inclusive, a própria identidade, porque ele tem um processo de integração. Então, o mundo de Eros, e isso é super importante, ele sempre vai trazer para essa base instintiva muito potente, porque é instinto, é natureza, isso é orgânico, é fisiológico, faz parte da própria existência da vida. Então, ele coloca exatamente nessa conexão profunda com essa essência, com essa manifestação. Então, é uma manifestação que ela é pura, ela é plena. Então, ela está sempre trazendo, porque uma conexão com a vida. Então, quanto maior o processo de entrega, quanto maior o abandono, quanto maior a dissolução que tu entrares nesse mundo, maior vai ser a conexão que tu tens. Agora, se tu tiveres uma proibição, ele vai fazer o quê? Vai te jogar para o lado oposto, ou seja, tu vai te desconectar, tu vai te distanciar cada vez mais dentro desse processo instintivo. Entende? E aí o que vai acontecer? Tu desorganiza, dissocia, adoece, entende? As relações começam a ficar cada vez mais complicadas. Entende? Por quê? Porque se dissociou, se distanciou do seu impulso original. Então, por isso que esse ambiente protegido, ele se torna extremamente importante
dentro dessa vivência, para poder entrar dentro desse mundo. Aí o que acontece? O indivíduo conseguiu entrar, mergulhar no mundo de Eros indiferenciado. Então está lá, dando prazer, muito bom, muito gostoso, tá? Há uma entrega total. Bom, aí o que acontece? Biologicamente, tá? Nós vamos criar também atrações, tá? Que é uma questão química. Então, aquela questão, naturalmente, os seres, quando se relacionam, eles se relacionam também de uma forma hormonal. Então, dá um exemplo assim bastante simples, bastante clássico, tá? Que uma fêmea, quando entra no cio, tá? Bom, ela está gerando hormônios fisiologicamente, que ele está exalando, e o macho sente o cheiro e vem atrás, porque é fisiológico, então tem um processo biológico. E aqui eu quero colocar uma questão, assim, uma definição assim, super importante, tá? que é a questão do sexo. Tá? Porque aqui nós vamos começar já a entrar num outro elemento, que é a questão da genitalização. Tá? A nossa tendência, quando se fala em sexualidade, é entender a sexualidade sempre por um viés da genitalidade. Então, ou seja, sexualidade é igual a genitalidade. E não é isso. Tá? E é muito importante que tenha muito claro que genitalidade é um aspecto da sexualidade. É um aspecto bastante importante, sim, tá? Mas não é a sexualidade na sua totalidade. É parte dela. Tá? Então, o que acontece? O sexo, tá? A questão genital, ela tem uma definição assim bastante importante, né? Que ela é considerado, tá? Um processo de alívio tensional, tá? Isso biologicamente falando. Então, ou seja, o ato sexual ele é para liberar tensões internas. Tá? Então, fisiologicamente, esta é a função do sexo. Tá? Então, não tem absolutamente nada a ver com questões emocionais, tá? Com questões filosóficas, tá? Porque ele é um ato que, literalmente, fisiologicamente, ele vai ter exatamente essa descarga dessa tensão interna corporal. Tá? O que acontece? Tá? É que a nossa biologia, tá? Ela tem uma ligação íntima com a nossa parte psicológica. Como que nós entendemos, qual é o significado que nós temos e, principalmente, quais são as ligações. Então, o que acontece? Se tu tens uma dificuldade, tá, de entrar no mundo de Eros, tá, não tem essa permissão de viver esse prazer, como é que vai ser a tua relação sexual? Tá? Ela vai ser puramente um ato mecânico. Quantas vezes acontece de pessoas de fazerem sexo com alguém, depois que termina, pá, na hora, pá, legal, gostoso, foi muito bom, valeu, né? Mas depois continua com aquela sensação de vazio interno, não tem preenchimento. Aí o que acontece? Vamos fazer de novo. Aí faz de novo, termina, sensação de vazio. Por quê? Porque ela não tem nenhum sentido, não tem nenhuma ligação. Tá? E o que acontece? Quando o indivíduo ele consegue conectar este impulso natural, tá? Consegue fazer uma linkagem com o mundo de Eros, o que acontece? Este ato ele também começa a se tornar repleto de sentido e significado. Então, no Eros diferenciado, o que acontece? Nós temos
duas questões assim super importantes. Em primeiro lugar, os aspectos biológicos que estão acontecendo ali, que é essa atração. E uma coisa que é super importante, e isso vai ser tratado, eu acho que amanhã, na mesa redonda, que é a questão, sim, da preferência que o indivíduo tem por um sexo ou por outro. Tá? Uma coisa assim, que é super importante, tá? Aqui nós não estamos tratando sobre a questão assim de gostar de homem ou gostar de mulher ou gostar de ambos os sexos, porque não é isso que está em questão. Tá? Aqui nós estamos falando literalmente é desse impulso genuíno e não interessa por quem quer que seja. Tá? Porque muitas vezes, e aqui tem, deixa eu fazer um adendo para vocês, tá? Existe um livro que ele é muito interessante, tá? É o tipo do livro aquele que a gente ama o livro ou vai odiar ele veementemente, tá? Que é um livro de sociobiologia, que fala sobre a genética da moral. Eu conheci esse livro. Então, tinha pessoas assim que amavam, tinha pessoas assim que odiavam, que queriam me matar, né, por causa do livro. E uma das coisas que ele coloca, assim, muito importante, tá? Porque a sociobiologia, ela vai muito a fundo na questão assim, do aspecto biológico, que principalmente nas questões da moralidade. E a moralidade, por incrível que pareça, todos os aspectos da sexualidade. Tá? Então, o que acontece? Assim? E uma coisa assim, que é colocado ali, super importante, tá? Falando um pouco sobre a questão da homossexualidade, tá? A homossexualidade ela é considerada como algo natural da manifestação de vida. Tá? Por uma questão, literalmente, de processos culturais, tá? A homossexualidade foi considerada por muito tempo uma patologia ou um desvio de conduta. Tá? E aqui eu estou colocando uma opinião senhor, muito pessoal. Tá? Como é que eu vejo isso, senhor? Em primeiro lugar, tá? A preferência sexual, tá? Vou usar essa palavra, preferência sexual, tá? Ela absolutamente não tem nada a ver com a sua identidade ou com o seu caráter. É simplesmente como a pessoa vive a sua sexualidade. Diríamos assim, é a preferência que eu tenho. Bom, eu gosto de pessoa mais alta, mais magra. Bom, eu gosto de homem, eu gosto de mulher. Entende? E isso não afeta literalmente quem eu sou. Entende? E o que acontece? O processo cultural ele faz o quê? Ele coloca isso como se fosse algo literalmente pertencente ao caráter. E durante muito tempo ele teve dentro das patologias. Era considerado uma patologia. Entende? Sim, e isso, no meu ponto de vista, é um crime, é um absurdo contra o ser humano como ser de expressão. Entende? Então, aqui eu estou deixando bem claro que toda a minha fala, ela é literalmente neste impulso da sexualidade. Agora, com quem tu vai viver a tua sexualidade, isso já adentra onde? Dentro do eros diferenciado. É aquilo que me atrai como pessoa. Puxa vida, eu me sinto atraído por esse homem, ou eu me sinto atraído por essa mulher, essa textura, esse biotipo. Entende? Então, ele vai trazendo exatamente essa preferência. É como que, o que me atrai nessa pessoa, quais são as sensações que eu tenho, tá? Eu quero viver isto com essa pessoa, eu não quero. Entende? E aí entra um outro aspecto que é super importante, tá? É essa permeação que existe dentro dos aspectos culturais. Como eu falei para vocês lá no início da definição, que o ser é um ser biopsicossocial, os conceitos sociais, eles influenciam diretamente em quem nós somos, como que nós agimos. Tá? Todo processo social, todo conceito, ele vai influenciar e regular o nosso comportamento.
tá? Então, uma coisa assim que é importante a gente ter claro, principalmente quando se trata de eros diferenciado, tá? São algumas questões culturais, tá? E até pelo próprio sistema de crença de cada um. O que acontece? Invariavelmente, sim, vamos pegar assim, duas situações para poder exemplificar isso. Tá? Uma delas, bom, eu sou uma pessoa que estou ali, estou livre, estou liberado, tá? Tá tudo ok para mim. E o que acontece? Eu estou dentro de um processo, dentro de uma vivência, e me sinto atraído por uma pessoa. E eu, tá? Não existe censura, não existe proibição nenhuma que me impeça de me aproximar dessa pessoa. Tá? Se essa pessoa for recíproca, ok. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Um processo de aproximação. Nós vamos aprofundar esta relação. Tá? E até onde nós vamos aprofundar? Isto é a relação que vai colocar. Entende? Então, produzindo, porque tem essa permissão. Tá? Agora, imagine o seguinte, agora vamos pegar uma outra situação. Tá? Eu sou casado. Tá, mas e se eu me sentir atraído por outra pessoa? Como é que fica isso? Porque, querendo ou não querendo, isso é uma das grandes preocupações que acaba acontecendo com a grande maioria das pessoas. Tá? Eu não posso vivenciar porque é proibido. Então, tu vai ter... Porque este peso, tá? Ele vai estar permanentemente ali, nos ditando, tá? Como é que nós vamos conduzir isso. Tá? Então, aquela questão, por que o reforço de identidade ele é super importante lá atrás como base preparatório para tu poderes entrar dentro de um processo mais profundo dentro da sexualidade? Porque aquela questão, o eu ele tem que ter a capacidade de decisão. Tá? O que eu quero? Bom, porque pode acontecer duas coisas. Eu não vivenciar. Tá? Então, eu não vou porque eu estou morrendo de vontade, mas tem uma proibição que diz que eu não posso fazer isso sobre hipótese nenhuma, e não é porque eu sou casado, ou não é porque tem qualquer coisa, tá? Mas eu não posso, então eu não vivo isso, então tem uma proibição, tem uma frustração, então eu não consigo dar vazão a esse processo mais profundo, tá? E também tem aquela questão, porque se trata de uma escolha. Tá? Então, por exemplo, assim, bom, eu sou casado, tá? Eu estou com minha esposa ali, coisa e tal, parari, parará. O que acontece? Assim, bom, até onde eu vivenciar isto, o que eu ganho, o que eu perco? Tá? Eu não vou vivenciar isto, por quê? Porque para mim é mais importante tal coisa. Então, eu vou entrar dentro dessa dimensão até este ponto, mas para mim está claro que ele é uma escolha. Consegue entender que é diferente quando tu tens uma escolha e quando tu tens uma proibição? Quando parte de uma escolha que tu tens, ele vai ter um significado. E quando parte de literalmente de uma proibição, de uma coibição coercitiva, ele tem outro resultado, assim, bem diferente. Né? Então, isso, sim, é super importante conseguir entender que dentro do eros diferenciado e do eros indiferenciado, né, nós vamos também estar permanentemente trabalhando com essas dimensões dessas proibições. Então, o indivíduo, quando ele tem autonomia, quando ele tem o seu ego seguro, bem estruturado, ele tem esse poder e ele consegue desfrutar também dentro da questão do próprio eros diferenciado. Ele se permite a este processo. Mas é como eu te disse, precisa ter toda uma base construtiva para poder
dar suporte para que ele consiga literalmente entrar e organizando internamente para poder entrar nesta dimensão do Eros. Tá? Porque senão a proibição ela vai engolir esta manifestação desse Eros. Tá? O Eros vai ser sempre ameaçador. Tá? Porque, assim, entrando assim, um pouco dentro desse próprio contexto, como nós estamos falando, a questão, assim, o Alex tinha colocado de manhã a questão, assim, do desejo, tá? Como o desejo como fonte de infelicidade. Tem uma questão, assim, que eu quero pontuar para vocês, que é aquilo que eu te digo. A nossa estrutura social, ela fez uma coisa, assim, muito patológica, e como diria assim, é uma crueldade contra a própria humanidade. Tá? Transformou o instinto mais básico de vida como algo proibido. Entende? Porque aquela questão, a sexualidade, o desejo, ele não tem como tu dizer, não sinto. Não, tu sente. Tá? Agora, tu imagina a grande crueldade que é, eu sinto algo que é proibido. Olha o tamanho da culpa que isso te gera. E o problema o que é? Que tu não tem controle absolutamente nenhum dentro daquilo que tu sente, porque ele é vida, é expressão, entende? Aí o que acontece? Tu vai ter que usar todos os mecanismos de defesa que tu tens para poder conter esse impulso. E aí o que acontece? Tu tá sempre com a sensação de que tu tá fazendo algo errado, que tu tá deslocado, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês daquela funçãozinha básica, culpa e reparação? Ou seja, tu tá permanentemente se sentindo culpado, aí vem o sistema social te dar uma saída para alívio dessa culpa. Aí ela faz o quê? Desvia todo o processo para consumo, para isto, para aquilo, para aquele outro, né? E tem uma manipulação de massa. Aí o que acontece? Vai acontecer exatamente aquela questão. Quando se fala do desejo, tá? O desejo, aí nessa circunstância, porque o desejo ele já não está mais ligado a uma questão original, ele está ligado a uma questão já secundária, é um desvio, é uma percepção, é um engodo psicológico, por assim dizer. Aí é óbvio que tu vai consumir para poder compensar esse impulso que está ali, tá? Porque ele está desviado, está completamente distorcido, né? E aí é óbvio que tu vai estar sempre com a sensação de falta, sempre com a sensação de infelicidade. Tá? Agora, quando tu entra nessa dimensão verdadeira, pura de Eros, ou seja, o teu impulso está ali e ele está vibrando com a essência, a sensação de integração, ela é algo assim, ó, divino. Por isso que algumas, principalmente as religiões mais antigas, sempre colocavam o ato sexual, a sexualidade, como um processo divino. E a Mirtz até comentou alguma coisa semelhante a isso, na questão dos próprios rituais orgiásticos. Agora, quando se fala em orgia, meu Deus do céu, todo mundo, que horror, orgia, coisa e tal, já tem uma ideia completamente distorcida. E a orgia, o que é? Não é nada mais, nada menos que essa conexão profunda com a essência de vida, e não especificamente com o ato sexual. Quando se fala em
sociedade hedonista, né? Todo mundo pensa, todo mundo pervertido, todo mundo só faz sexo, só faz aquilo. E o hedonismo não tem nada a ver com isso. É uma relação profunda com a vida. Por que as sociedades hedonistas não têm tanta violência? O índice de violência é muito menor. Por quê? Porque eles estão em conexão com a vida. E a vida está ali, não é para destruir, é para construir. Então, todo o impulso de Eros, ele está fazendo o quê? É levar a essa conexão, a essa construção, a este vínculo com o próximo, o vínculo com a vida. O Eros indiferenciado, ele te leva com esse vínculo, a totalidade com a vida, com tudo. Né? E o Eros diferenciado é esse vínculo que tu cria com o outro. Esta relação profunda, esta troca que é de ser humano para ser humano. E aí não interessa se é homem, se é mulher, ou se é ambos os sexos. É o vínculo profundo. Então, ele te traz literalmente a sensação de bem-estar, de prazer. Só que o problema, que é como eu falei para vocês, o problema é que nós temos uma carga de proibição imensa em cima de tudo isso. E aí ele vai bagunçar o poeta, sabe? Vai desarmonizar, literalmente. Então, por isso que sempre que nós estamos trabalhando com sexualidade, nós temos que ter muito cuidado e dando estruturas de base,